toda a certeza do mundo, a grande maioria de vocês que estão me vendo agora vai terminar de assistir esse vídeo com aquela sensação de desconforto extremo, sabe? Aquele embrulho no estômago, aquele enjoo. Mas, acima de tudo, infelizmente, uma ciência de que nenhuma dessas informações vai mudar em absolutamente nada o cenário político do Brasil, porque, afinal de contas, esse é ou não é o país da impunidade. Mas, como jornalista, eu tenho a obrigação de trazer para vocês estes fatos, que, em conjunto, sim, são a redenção definitiva do Jair Bolsonaro. Foi derrotado, né, dentre outras coisas, algumas delas a gente não pode nem citar, por narrativas, por mentiras. 3 delas. Augusto Aras, indicado fora da lista tríplice da PGR. As joias, talvez a maior de todas as narrativas. E o envolvimento com milícias. De ontem para hoje, tivemos vários acontecimentos que destroem essas mentiras. E aí, pessoal, por mais que a gente não consiga mudar a estrutura do poder desse país, a gente pode conscientizar as pessoas que escolheram fazer o L porque tem memória curta. Esse é nosso tema principal de hoje, vídeo seríssimo, e eu peço que vocês compartilhem o maior número possível de pessoas, tá? Antes, um subtema rápido. Veja essa notícia aí no canto da tela. O Lula se perguntando: ai meu Deus, o que está causando, o que pode estar causando esse aumento no preço das passagens no Brasil? Existem trechos aqui, por exemplo, para Macapá, que custam mais do que uma passagem para Miami. E a explicação é muito simples, o Lula sabe qual é a explicação. Essa outra notícia aí, de outubro. Aumento da Petrobras, o querosene da aviação. Terceiro esse ano. Lula, o que pode aumentar diretamente o preço das passagens? O aumento do preço dos combustíveis. É a mesma lógica a passagem de ônibus. Aumentou o preço do diesel, aumenta o preço da passagem de ônibus. É a mesma coisa com o avião. Ele sabe disso, gente. Está cansado de saber. É essa política draconiana de preços da Petrobras. Porque funciona assim: quando a Petrobras tem lucro, eu e vocês não vemos a cor da grana. Agora, quando ela dá prejuízo, é a gente quem banca. Bolsonaro lutou durante 4 anos contra isso. O Lula entra e vira essa farra novamente, né? É assim, gente. É assim. Agora vamos lá. Vamos conversar aqui a respeito dessas 3 narrativas. Começando pela PGR. Porque foi o seguinte: existe essa tradição, tá, pessoal? Não é exigência, não é uma lei, não é uma regra, não é nada. Os presidentes indicarem o PGR de acordo com uma lista tríplice fornecida pelos procuradores. Tá? Parece que tem uma análise de desempenho, meritocracia, né, tempo de casa, enfim. O Bolsonaro não se identificou com nenhum dos nomes fornecidos, né, na lista tríplice. E aí escolheu o Augusto Aras, que era a opção menos nociva. Eu lembro de muita gente criticando, dizendo: era para ter botado, já que não vai respeitar a lista tríplice, coloca o Dallagnol. Logo depois vieram, né, os vazamentos do Intercept e, dentre outras coisas, o pessoal do Deltan chamando o Bolsonaro de bozo, dizendo que tinha que manter seus eleitores, mas se afastar dele. Então, no final das contas, o Aras nem foi o pior dos nomes. Não foi a pior das escolhas do Jair Bolsonaro. Mas foi um escarcéu. Todo mundo criticando. Né? O PT disse que foi um retrocesso de 20 anos. Os procuradores, então, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso é um desrespeito. Apesar de não existir regra, apesar de não existir lei, isso é apenas um costume. Só que agora, o Lula acaba de indicar o seu PGR. E vejam só o que acontece. Os mesmos procuradores que criticaram o Jair Bolsonaro foram jantar com o escolhido do Lula. Não tem reclamação, não tem mimimi, não tem olhinhos virados, não tem nada. Foi o Lula, pessoal. A imprensa cita. Eles dizem assim: sempre tem que meter o Bozo no meio, né? Assim como o Bolsonaro, Lula ignora a lista tríplice da PGR. Acabou. Não existe ameaça à democracia, não existe desrespeito aos procuradores, existe a vontade do Lula, que também não deve ter se identificado com nenhum nome da lista tríplice, e escolheu outro cara. É assim. Eu estou dizendo que o Lula está errado? Não, eu acho que ele está certo. Ele tinha que escolher quem ele quisesse mesmo. Quem ele quisesse. Agora, o problema aqui é a imprensa, que tratava isso como se fosse um grande problema quando era o Bolsonaro. Tanto quando ele indicou
o Aras, como também quando ele reconduziu ao cargo de PGR. É assim, gente, narrativas, narrativas e narrativas. Eu tenho certeza que isso influenciou muita gente. Foi logo no começo do governo Jair Bolsonaro. Tá? Agora vamos lá. Vamos passar para a parte das milícias, tá? Porque eu trouxe para vocês ontem a questão da Lucinha, uma deputada estadual aqui do Rio de Janeiro, do PSD, partido do Kassab, da base governista, tem vários ministérios, seus senadores votaram em peso em favor do Flávio Dino, são várias prefeituras no interior de São Paulo, principalmente. Vamos lá, gente, não vamos votar no PSD, tá? A Lucinha é desse partido e ela está envolvida, está sendo investigada por envolvimento com uma milícia, tá? E aí, pessoal, vazaram, né, as informações a respeito da investigação. O que aconteceu era o seguinte: ela trabalhava diretamente com uma milícia, um grupo específico, e com policiais ali infiltrados, né, alguns deles em cargos do alto escalão da polícia aqui do Rio de Janeiro, para direcionar operações contra grupos rivais, milícias rivais da milícia a qual a Lucinha é associada. Tá? E é assim que acontece. O grupo dela conseguia avançar território adentro, tomar territórios de outros grupos. Só que nas ligações interceptadas, ela fala também a respeito de movimentações internas das polícias. Esse sujeito aqui, esse policial não está ajudando a gente precisa de um dos nossos na área tal. Então, ela conseguia fazer essa manipulação, né? Transferências, promoções, e o nome citado por ela como sendo pivô, né, o homem dela dentro dos círculos do poder, o nome citado por ela foi do André Ceciliano, PT, Rio de Janeiro, ex-deputado estadual, né, bastante conhecido por aqui. E eu vou trazer para vocês em tela inteira alguns prints com informações valiosíssimas. A primeira já é conhecida há um bom tempo. Agora, a última vai deixar vocês chocados. Não vai deixar vocês chocados, não. Essa aí é a tabela daquilo que se condicionou a chamar, né, de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Veja o nome dele lá no final da lista. Ele teria, vejam só, nada até hoje foi provado contra ele, apesar do sistema todo trabalhar nesse sentido. Ele teria movimentado R$1.300.000, cerca de R$1.300.000, movimentações suspeitas, tá? Agora vejam quem é pole position, o líder em valores. André Ceciliano. Mais de 49 milhões de reais. Mas só se falava do Flávio Bolsonaro. Isso aí, vocês já tinham conhecimento disso aí, né? Agora, pessoal, vejam esse outro print. O André Ceciliano é, desde o dia 17 de fevereiro desse ano, secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula. Ele é membro do governo. E nessa foto aí, ele está à esquerda, ao centro o Lula e à direita o Marcelo Freixo, que se diz perseguido por ter sido relator da CPI das milícias aqui do Rio de Janeiro. E eu pergunto aqui para vocês, alguém viu Marcelo Freixo se manifestar sobre isso? Porque é o seguinte, ele hoje é do PSB, não é o PSD, são dois partidos diferentes, tá? Mas são partidos aliados. Ambos fazem parte da base governista. A Lucinha se dá bem com Marcelo Freixo. É só vocês pesquisarem aí, vocês vão ver isso. Ambos apoiaram Lula durante a campanha do ano passado. O André Ceciliano é do PT. O Marcelo Freixo nunca falou nada a respeito dele, por conta da rachadinha. As críticas eram todas voltadas para o Flávio. E é importantíssimo repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias. Nunca nada foi provado contra o Flávio. Todo mundo trabalhando para conseguir colocar o cara na cadeia durante 4 anos. E a gente sabe como o sistema é forte. E não conseguiram. Por quê? Porque não existem provas. Ninguém falava do Ceciliano. Agora vem essa notícia. De acordo com essas informações, esses vazamentos, né, a Polícia Federal teria interceptado ligações da Lucinha conversando com os milicianos, o grupo de milicianos com quem ela trabalhava, né, pessoal, bem entre aspas mesmo, e ela citava o André Ceciliano, que é membro do governo do Lula, como o principal responsável pelas movimentações que eles precisavam lá dentro para favorecer os seus interesses.
Mas era o Bolsonaro que tinha envolvimento com milicianos. Não era o Bolsonaro? Nunca foi provado nada. Escreveram até livro, mas provar que é bom nada. Como se a família Bolsonaro fosse de videntes, né? Ah, o fulano de tal é miliciano, ele foi condecorado. Mas peraí, quando ele foi condecorado, ele era miliciano ou policial militar nativo? Não dá, né, gente? Ninguém adivinha o que o cara vai fazer depois. Agora, o Lula colocou uma ministra do turismo que tinha ligações umbilicais com milicianos. E agora, esse caso, uma deputada estadual e um secretário do seu governo. Vai ser difícil explicar, mas você sabe o que vai acontecer? Nada. Eles não vão explicar e dane-se. É assim que funciona a esquerda, é assim que funciona a imprensa do Brasil. Agora, a gente vai chegar aqui à principal narrativa. A principal narrativa contra o Jair Bolsonaro. A gente teve outras que eu não citei aqui nesse vídeo. Por exemplo, transparência. Ah, o Bolsonaro coloca tudo em sigilo de não sei quantos anos. Aí o Lula, primeiro ato dele como presidente, colocar em sigilo as informações, os valores gastos na festa de posse dele. Colocou em sigilo os gastos da Janja, porque o Portal da Transparência traz os gastos totais nas viagens internacionais. Agora, não tem ali discriminado, por exemplo, quanto foi gasto em serviço de quarto. Filme alugado na televisão. Ninguém sabe por quê? Porque o Lula colocou em sigilo esses detalhes. Assim como colocou em sigilo os dados sobre os voos em jatinhos da FAB dos ministros do STF. Mas era o Bolsonaro que colocava tudo em sigilo. Cartão corporativo. No primeiro ano de governo, o Lula já gastou praticamente o que o Bolsonaro gastou em 4 anos. Mas era o Bolsonaro que esbanjava no cartão corporativo. E as pessoas acreditaram nisso, acreditaram num sujeito condenado por unanimidade em 3 instâncias e descondenado por conta de um CEP. O brasileiro tem memória curta, aliás, uma péssima memória e um péssimo juízo de valor, no geral. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, porque por mais que existam dúvidas a respeito de determinadas coisas, milhões e milhões de pessoas votaram nele. Votaram no Lula, tá? Agora eu vou falar aqui das joias. Eu gravei vídeo sobre isso, o Nicolas gravou, Gustavo Gaia, Bárbara, Paula Marisa, Mauro, várias pessoas explicaram. Não existia, nunca existiu nenhuma irregularidade. Por quê? Porque eram joias personalíssimas. Elas foram feitas para o Jair Bolsonaro. E neste caso, a lei está ao lado dele. Quando o bem é personalíssimo, é feito especialmente para o mandatário, ele pode ficar com este bem. Mas criaram esse furdunço todo em cima. Por quê? Uma pessoa que é honesta, eles têm que mentir para conseguir igualar ao bandido. Né? O Lula deixou o Alvorada com 11 containers lotados de presente. Transparência, zero. O TCU fez requerimentos que nunca foram respeitados. Até hoje, o Lula está na justiça para conseguir reaver presentes que ele devolveu. Muitos deles nunca foram personalíssimos. O crucifixo gigante reapareceu, estava sumido. Mas a culpa é do Bolsonaro por conta de uma joia personalíssima, como o próprio príncipe saudita disse. Agora, o TCU quer fazer uma varredura nos presentes recebidos pelo Lula em 2023 e ele pediu para a AGU recorrer. O que está acontecendo, Lula? Você está escondendo o quê? Você recebeu joia também no príncipe saudita, você esteve com ele, pelo menos em uma oportunidade. Você recebeu joia também? A Janja recebeu joia? Eu estou perguntando, não tenho como saber. Você quer recorrer? Vocês estão percebendo, pessoal, a gravidade disso aqui? O cara que passou a campanha inteira acusando o Bolsonaro de roubar joia, joias personalíssimas, com o amparo da lei, agora quer esconder os presentes que ele recebeu. Mas tem um outro detalhe nessa história, pessoal. Durante o ano de 2022, o principal argumento do TSE em favor do processo eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro, e vejam só, eu não estou fazendo aqui questionamentos a respeito dele, estou só trazendo fatos, tá? São constatações e eu não estou emitindo juízo de valor a respeito das urnas. Nada, nada, tá? Mas o principal argumento do TSE em favor do sistema eleitoral foi o relatório produzido pelo TCU, presidido pelo Bruno Dantas, assinado por ele, que dizia que as urnas eram invioláveis, era um avanço tecnológico, uma maravilha da tecnologia. Tá? Repetindo, eu não estou dizendo que ele falou a verdade ou que ele mentiu. Tá? Isso é uma outra história. Tá?
E nos corredores de Brasília, rolava o rumor de que ele seria o favorito a ocupar uma das 2 vagas no STF que surgiriam esse ano. A primeira, todo mundo sabia, era do Zanin. A segunda seria do Bruno Dantas. Existe relação entre esses 2 fatos, o favoritismo dele e o relatório? Eu não estou dizendo isso, galera. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando para vocês é que o relatório dele é amplamente favorável ao sistema eleitoral e ele era tido como um dos favoritos às vagas. Tá aí uma matéria, não me deixa mentir, assim como essa, existem centenas de outras. Basta vocês procurarem no Google aí que vocês vão encontrar. Isso aí eu tô falando para vocês desde o início do ano que existiam esses rumores. Aí o Flávio Dino vai lá, recebe a vaga para o STF, o Bruno Dantas aparentemente é descartado, se é que os rumores eram verdadeiros, e aí ele vai fazer uma varredura nos presentes recebidos pelo Lula. Se existem conexões agora entre esses 3 fatos, vaga no STF, relatório e o terceiro fato, a varredura, eu, repito, não sei, continuo sem saber. Agora, para uma pessoa que passou um ano inteiro acusando o Bolsonaro de roubar joia, o Lula não poderia nem sequer pensar em recorrer. Mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Pessoal, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Como eu disse aqui no começo, Bolsonaro, dentre outras coisas, foi derrotado por mentiras, por narrativas. E nós estamos desmentindo uma por uma. De ontem para hoje, 3. Em uma tacada só. E elas estão nesse vídeo aqui. Um forte abraço, a gente se vê por aí.